vem conferir a crítica do filme do anime Ghost in the Shell. E em 1995 chegava nos cinemas um filme que iria mudar completamente a visão que muitas pessoas têm sobre o universo de animes, que seria o filme Ghost in the Shell. E por que eu falo isso? Porque para muitas pessoas, desde sempre acreditam que animações são feitas para criança, mesmo que eu discorde absurdamente disso. Tem animação que são feita para criança, tem animação que são feita para todos os públicos, tem animação que são feita para adultos, e alguns filmes mudaram a perspectiva que as pessoas tinham isso. Eu coloco que Ghost in the Shell é um desses filmes e Akira também. Eu digo mundialmente, as pessoas tiveram uma visão diferente. E para quem não sabe, antes de entrar na crítica mesmo, Ghost in the Shell, ele não é uma obra original. Ele não foi tirado do zero. Na verdade, ele é baseado no mangá. Isso é uma coisa que, por incrível que pareça, muita gente não sabe. E outra coisa que muita gente não sabe é que ele tem continuações. O filme, ele aborda um arco inteiro do mangá, mas ele tem mais mangás, ele tem mais volumes, ele inclusive, em questão de anime, de animação, ele teve continuações do próprio filme. Então, para quem tem interesse em querer investir mais, saber mais, continuar mais no universo de Ghost in the Shell, pode tranquilamente procurar, que você vai ter um universo rico e vasto que vai abrir sua cabeça. A única coisa que eu não recomendo de Ghost in the Shell é o live action que saiu americano dele. Ele não consegue mostrar nem metade da essência do que a obra tinha, nem visual e nem narrativa. Mas agora chegando um pouco no filme de Ghost in the Shell, de novo lançado em 1995, o filme ele não foi uma influência na cultura pop até hoje. O filme é tão influente, o filme influenciou tanta gente, que filmes hoje que nós consideramos clássicos do cinema, como por exemplo Matrix, ele fala abertamente, as criadoras, as irmãs Wachowski, falam abertamente a influência que eles tiveram do universo e da narrativa de Ghost in the Shell. Eu dei o exemplo de Matrix porque ele é uma obra que ele é considerado um clássico, de se pensar, de como mudou o cinema. E quando você pensa em Ghost in the Shell, ele influenciou Matrix. E Matrix é só um exemplo. Existem várias outras obras. E quando você assiste Ghost in the Shell pela primeira vez, você vê o quão incrível ele é. Mas e pra mim, que já revi o filme algumas vezes, tem um mangá na minha coleção, e mesmo assim eu me surpreendo com a qualidade do filme. Porque a cada ano que passa, a cada vez que eu revejo o filme, eu tenho um novo pensamento sobre o que ele quer abordar, um novo pensamento sobre as narrativas que ele quer apresentar, e eu fico boca aberta considerando a qualidade da animação. E já que eu comecei falando da animação, eu vou falar um pouco dela. Porque a primeira coisa que chama atenção em Ghost in the Shell, com certeza, é o visual e a animação apresentada antes mesmo da própria narrativa. É uma animação que, como eu falei, ela envelhece muito pouco, e isso é surpreendente, considerando que o filme é de 95. Ao mesmo tempo, mostra a qualidade da animação da época, que era muito mais pensada em questão realmente de durar. Era um estilo de animação que durava mais. E isso você consegue ver em tela. Como cada detalhe, desde a primeira cena até a última, ela consegue te surpreender. Tanto em relação aos personagens, porque dá um design único e próprio para cada um. Tanto a Makoto como o Batou, você consegue perceber visivelmente como eles são personagens que têm um design vivo, que faz com que você, como público, marque eles, mas a construção de mundo também. Quando você para pensar, não foca nos protagonistas, mas vê em volta deles, você consegue perceber o quão esse universo é rico em detalhe. O quanto cada cenário, cada ambiente, cada lugar novo que você vai sendo apresentado dentro do universo de Ghost in the Shell, ele parece que conta uma história, ele diz muito sobre aquilo. Existe uma coisa de narrativa, e eu ainda não vou entrar em narrativa, mas só pra falar a qualidade da animação, da criação de mundo de Ghost in the Shell, que às vezes você não precisa falar as coisas, às vezes só o cenário e só a linguagem dos personagens, corporal às vezes, ou do ambiente que eles estão, já diz muito sobre o que é o cenário, o que é o ambiente, o que é tudo ali. E é isso que Ghost in the Shell faz. Você vê um cenário e você entende um lugar que é mais pobre para um lugar que é mais rico. Um lugar que conta uma história para um lugar que não conta uma história. Que conta uma história diferente, vamos dizer assim. E isso é muito interessante. Então, desde a primeira cena, você consegue perceber visivelmente isso. Sem contar os traços lindos que são apresentados aqui, mostrando realmente a beleza tecnológica e as vantagens e as desvantagens que ela tem. Além de visualmente o filme ser impecável, tanto em relação a design, como em relação às cores, como elas são trabalhadas, desde a hora que brincam muito com as cores e deixam ela linda, até o ponto realmente
de como tira o máximo dela, mostra como aquele mundo não é tão bonito assim, até no ponto da fluidez da animação. A animação é simplesmente maravilhosa, ela é fluida, ela é bonita e ela é reflexiva. Ela é uma animação que faz com que você, através dela, compreenda e conte uma história à parte. É uma animação muito fluida e as sequências de ação são maravilhosas. Eu falei que ela é reflexiva porque muita gente, quando fala de fluidez, fala simplesmente da sequência de ação, mas aqui você consegue ver também em momentos que são personagens quietos, sem nada pra falar, só a trilha sonora ajudando e a ótima fluidez da sequência que passa pelo cenário, que faz com que você entenda muito daqueles personagens. E falando em sequência de ação, já que eu mencionei, as que tem são fantásticas. Desde a última até a que eu acho a melhor sequência de ação, que é a Makoto numa luta em cima de um lago contra alguém invisível. Essa sequência, ela é linda, ela é fantástica, ela é bem animada, ela realmente é impressionante a qualidade técnica que ela tem ali. Mas quando você sai da parte técnica, você também tem que, além de falar isso, já que eu mencionei a trilha sonora, é bom também mencionar, a trilha sonora de Ghost in the Shell é muito marcante, é muito envolvente, ela conversa muito com a narrativa, tanto quando tem trilha quanto quando não tem trilha, sem contar a parte reflexiva que ela conversa com você. É aquela trilha que realmente você entende o pesar daquele mundo e os pensamentos e as ideias que aqueles personagens daquele mundo têm. E quando você é da parte técnica, você chega na parte dos personagens, porque não adiantaria nada você ter uma parte técnica incrível, que é maravilhosa, que é perfeita, como a de Ghost in the Shell, e não ter uma narrativa envolvente e personagens cativantes. E isso é exatamente o que acontece. Eles são envolventes, os personagens, e a narrativa é muito boa. Vamos estar falando dos personagens, porque eu acho que isso é um ponto que faz com que você queira acompanhar essa história. Porque Ghost in the Shell, ela é uma obra mais cadenciada, uma obra mais reflexiva, que tá lá para você discutir assuntos muito mais sérios do que simplesmente qual é a corrupção do momento ali. Você realmente quer discutir coisas mais profundas. Mas para você se importar com isso, você tem que se importar com os personagens. E os personagens são muito cativantes. Os personagens de Ghost in the Shell, pelo ideal que eles apresentam, pelo mundo que eles apresentam, pela ideia de mundo que eles têm ali e pela forma como eles querem apresentar conceitos pra você, deixa tudo mais interessante. Ghost in the Shell tem excelentes personagens, desde os protagonistas, passando pelos secundários, até chegar nos antagonistas. São personagens que fazem com que você queira viver naquele mundo, queira conhecer mais daquele mundo e principalmente tenha interesse em saber mais sobre aquela jornada. Ghost in the Shell tem excelentes personagens de modo geral, que conseguem fazer com que a narrativa, e aí sim entra na narrativa, fiquem mais interessantes, porque os personagens são bem trabalhados, bem apresentados, bem desenvolvidos, principalmente a Makoto. Todos são bem desenvolvidos, mas a Makoto, ela tem o melhor desenvolvimento de personagem de todos e de muitos filmes que você pode imaginar. Porque um desenvolvimento de personagem não é simplesmente o que você aprende sobre ele. É como o personagem ele começa e termina um filme de uma forma diferente. E é como você viu essa diferença. É como você viu, vendo em tela, essa jornada que ele teve do começo ao fim para ele se modificar. E é isso que tem em tela. Você entende como ela era uma pessoa no começo do filme e como ela muda completamente no final. Esse desenvolvimento está feito em tela por causa da narrativa, que é excelente. Eu adoro o conceito inicial de Ghost in the Shell. A base é muito boa. A base realmente ela apresenta muito bem a história. E quando ela vai desenvolvendo e quando ela vai trabalhando, ela consegue trabalhar assuntos bem interessantes para a narrativa da história. Que é o que está acontecendo ali, quem está fazendo aquilo, por que está fazendo aquilo. Quando eles pegam esses conceitos, eles acabam desenvolvendo a narrativa e vai deixando cada vez mais interessante, entrando numa parte política e até social do filme que é muito interessante. E aí entra nas discussões de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell também ficou clássico pelas excelentes discussões que ele apresenta, desde o que nós fazíamos na Terra, o que é a humanidade, por que estamos vivos, será que nós servimos alguém, será que só nós vivemos? Tem essa discussão de vida através de uma personagem que é um robô e não tem vida. E eu acho essa discussão muito interessante porque como trabalham a vida e como trabalham essa discussão são aquelas que você não vai morrer no filme. São aquelas discussões que você, como público, vai assistir, vai absorver e vai ter que sair do filme e discutir com alguém. Você vai querer discutir com alguém. Você vai querer saber com uma outra pessoa qual foi a visão que ele teve do filme, qual foi a visão que ele teve da mensagem. E isso que pra mim eu considero a beleza do cinema. O cinema é quando você consegue ir além do filme, quando o filme não morre ali. E Ghost in the Shell com certeza é isso. É um filme que você vai querer discutir a qualidade dele, mas também as
discussões que ele apresenta. E também, se você não for discutir, é um filme que você vai refletir com você mesmo. É um filme que cada vez, como eu falei, eu revejo ele, eu vejo ele de uma forma diferente, pela mensagem, pelas ideias fortes que ele tem, e quanto mais velho eu vou ficando, cada vez mais eu vou tendo visões diferentes da vida, e esse filme é um filme que ajuda muito a refletir sobre isso. No fim, Ghost in the Shell é uma obra-prima pra mim. Não só pra mim, pra muita gente que virou influência. Não só pela parte técnica, nem só pelos personagens, mas sim também pela narrativa, pelas discussões e pelo universo rico que com certeza vai pra sempre ser considerado um marco no cinema. Concluindo, Ghost in the Shell é uma obra-prima pra mim. Parece que ele funciona igual o vinho. Quanto mais velho ele fica, melhor. Quanto mais vezes eu reassisto o filme, parece que mais eu gosto dele. Parece que mais eu tenho coisas pra discutir sobre ele. É um filme perfeito na parte técnica, é um filme perfeito na parte narrativa, construção de personagem, e você entende por que ele influenciou tantas pessoas que amam cinema. E por isso que eu fecho o filme Ghost in the Shell com uma nota 10 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Ghost in the Shell? Você gosta, você não gosta? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.